Estamos iniciando mais uma edição do Asbravecast, o podcast da revista Asbrave, que tem o oferecimento de Aeres Qualidade do Ar, Johnson Controls Hitachi, Mercato e Senai. Eu sou Cristiane Paim, assessora de comunicação da Asbrave, e juntamente com o nosso diretor da pasta de refrigeração, Everton Moreto, apresento esse podcast. Antes de darmos início, gostaríamos de agradecer a receptividade de todos e as mensagens que recebemos sobre o nosso primeiro episódio. Vamos dar boas-vindas, então, aos nossos convidados de hoje, o nosso diretor técnico Ricardo Albert e o diretor secretário Anderson Rodrigues. Sejam bem-vindos ao Asbravecast. Então, Everton, qual é a pauta do episódio de hoje? Tudo bem, Cris? Boa noite. Agradeço a presença dos diretores aqui, o engenheiro Albert e o engenheiro Anderson. Muito obrigado por terem vindo. Hoje a gente vai abordar um tema bem interessante, principalmente no que se refere-se à parte da instalação da unidade externa do split, da unidade condensadora, aquele suporte que fica à mostra, fica na parte, geralmente fica na rua, e a gente consegue visualmente ter acesso, passa geralmente nos prédios, nos condomínios, é aquela parte que está sustentando a unidade de fora. Principalmente no que diz respeito a importância e nos cuidados desse acessório, do suporte split. O que é relevante hoje? Eu passo a pergunta para o engenheiro Anderson e para o engenheiro Ricardo. O que é relevante hoje, principalmente, o que é importante a gente cuidar na parte de instalação do suporte da unidade condensadora? O que temos visto muito constante acontecer é que a gente passa já, depois de muito tempo de instalações de splits, a gente tem visto equipamentos com mais de 4, 5 anos, eles acabam ficando pendurados pela tubulação de cobre em função da má qualidade dos suportes das unidades externas. Quando a onda dos splits começaram no Brasil, uns 18 anos atrás, os suportes eram fabricados seguindo algumas boas práticas de engenharia. E isso, à medida que foi avançando esse mercado, isso foi se transformando num problema, porque os materiais e a construção se tornou cada vez mais frágil, colocando em risco as pessoas que passam sobre esses equipamentos. E hoje, principalmente na hora da compra desse suporte, geralmente ele é vendido juntamente com a unidade externa, juntamente com o aparelho split. Uhum. E quais são os cuidados na hora da compra do suporte? O que tem que ser relevante? A espessura tem que ser de um tamanho adequado? Como o cliente ele solicita esse suporte? Pode começar. Como todo suporte, como toda estrutura, a função dela é levar uma carga para o solo. Então, nós temos condensadoras lá de 100 quilos, 20 quilos, 30 quilos, e essa carga dessas condensadoras tem que ser levadas através do suporte para a parede e essa para o solo. A fixação disso, a qualidade dos grampos, do material é fundamental, principalmente por um erro clássico, às vezes, normalmente, quando se monta suportes, porque se acha que parafusos, os fixadores, trabalham a cisalhamento, e eles são elementos de montagem que trabalham a tração. Então, os parafusos têm que ser muito bem fixados e muito bem apertados, porque é eles que vão manter os suportes presos. Então, você está dizendo que, principalmente na questão, se o suporte não for bem instalado, não sustentar o peso da unidade externa, da condensadora, ele pode cair em cima das pessoas que estão passando lá embaixo. Exatamente isso que a gente está comentando. A questão, principalmente quando a gente diz de ferrugem, principalmente nas regiões litorâneas, de praia, qual é o suporte mais indicado? O que seria melhor nesses casos de praia, assim, onde é extremamente exposto aos intempéries da maresia? Bom, o suporte ele realmente pode sofrer uma agressão pela maresia, e para ambientes litorâneos a gente tem recomendado suportes de aço inoxidável, que poderia garantir uma vida maior. Ele tem que ser, além do suporte, os parafusos e componentes acessórios deveriam ser de inox. Então não basta só o suporte ser de inox. Acho que a fixação dele na parede dos parafusos também é muito importante a gente ressaltar isso. E digamos na parte do que o cliente quer proteger de uma outra maneira, quer pintar o suporte. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, os tratamentos anti-ferrugem, eles são indicados, mas ele realmente exige uma manutenção ou anual ou até semestral para garantir que não tenha pontos de ferrugem. Um outro aspecto importante dos suportes
é que observe-se o distanciamento mínimo da parede da unidade condensadora indicado pelo fabricante. Senão, além de colocar um suporte, um equipamento muito próximo da parede, o desempenho termomecânico dele pode ser prejudicado. Perfeito. E a parte, assim, visualmente, como é que a gente pode identificar que o suporte foi mal instalado, foi bem instalado, que ele tá solicitando uma troca, por exemplo, que ele já está com a vida útil desgastada? Acho que isso é importante a gente destacar, principalmente para o público leigo, assim, para quem vai comprar equipamento, né? Pessoa física, digamos. Sim. O que eu tenho que chegar no momento da compra e observar, e principalmente, assim, depois da instalação, o que eu devo fazer como consumidora final quando eu passar pela fachada do meu prédio, por exemplo, e começar a ver aquela tintura de ferrugem escorrendo assim na fachada do edifício? É um sinal de que aquele suporte já venceu, que necessita troca, reparo. Qual é o procedimento assim que a gente tem que ir atrás? O pingo de ferrugem é o primeiro sinal que o sistema está pronto a entrar em colapso. Então, na realidade, o correto seria que toda a instalação de sistemas de ar-condicionado tivesse um engenheiro como responsável técnico. Essa seria a grande indicação que a gente poderia dar. Responsável técnico na área de engenharia é o profissional indicado para fazer esse tipo de instalação. Principalmente pelo risco que envolve o processo. Se a gente pegar um prédio, às vezes, que visualmente nota-se a grande quantidade de unidades externas penduradas, se aquilo lá resolve começar a desabar, a gente vai ter um problema grande. A gente está envolvendo vida de outras pessoas no meio da questão, principalmente da instalação, né? Exatamente, pessoal. Se vocês lembrarem, há 4 anos atrás, em 2015, em Porto Alegre, teve um princípio de tufão, um furacão quase. E teve vários e vários equipamentos que ficaram pendurados pelas tubulações em fachadas de prédio. Isso aconteceu em Porto Alegre, onde é longe do mar, a maresia não ataca, e normalmente o que mais nos preocupa sempre é a qualidade do produto para resistir ao peso sobre eles. Mas em ambientes de beira de praia, que é grande parte das cidades brasileiras litorâneas, isso se transformou num problema gravíssimo. Tanto que a ABNT, depois de todo esse tempo, lançou uma norma para instalações de sistemas residenciais, onde tem um capítulo. Essa norma é a ABNT NBR 16655-1, instalações de sistemas residenciais de ar-condicionado, splits e compactos, onde lá no seu anexo C, ele tem um capítulo específico sobre fixações em paredes, onde dá e descreve como se proceder e que tipo de resistência esses equipamentos, suportes, têm que se dar aí às cargas que vão ser jogadas em cima. E isso não só diz em questão do suporte tem que ser de qualidade, mas também as buchas e os parafusos também, né? E principalmente se a parede está em condições de receber aquela carga, né? Sim. A gente está falando em equipamentos aí de alta capacidade que às vezes passam aí de 30 a 40 quilos, né? Exatamente. Principalmente na aplicação residencial. Como diz o Ricardo, é preciso um engenheiro para isso, porque existem algumas leis da física que estão envoltas aí, tanto as fixações na parede, como o torque na ponta do suporte desse, quanto a carga, influência de vento, influência de intempéries, que tem que ser pensado na hora de instalação desses equipamentos. E a gente está falando de 2 pontos de fixação, né? Inicialmente, o suporte na parede, ali em 90 graus, e depois da fixação da unidade externa no suporte. Que também precisa ter um cuidado. E referente a essa fixação, o que vocês indicam? A fixação somente no suporte, ou a gente fixa na máquina, às vezes com algum dispositivo para poder fixar em cima? Tem que ter essa percepção, principalmente de um profissional qualificado, muitas vezes do engenheiro mecânico, para ele ver a necessidade dessa fixação. Às vezes o suporte também, dependendo do equipamento e que ele está disposto, não é o suficiente. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Não, veja só, como tu disse, quando tu pensa num suporte, tu sempre está pensando que é alguma estrutura que vai resistir a uma carga, que vai levar essa carga ao solo. Só que existem algumas leis da física, como o torque, que é uma relação entre distância da parede do ponto de fixação com força na ponta dessa alavanca. E tu colocar 1, 2, 3 ou 4 parabolts ou buchas Fishers, às vezes são insuficientes para aguentar uma carga de 100 quilos. Isso tem que ser calculado. Por exemplo, depende de onde tu colocar esse equipamento, de um vento preeminente em Porto Alegre, por exemplo, que em dias temporais pode chegar a 80 km por hora.
Você precisa de um profissional para fazer esse tipo de E um outro cálculo. fator que deve ser levado em conta, que não pode ser esquecido, é a vibração, porque é um equipamento, é uma máquina que ela vai trabalhar uma rotação de 3.600 RPMs, então ela vai ter uma vibração, e na hora que ela ficar fora do seu ajuste, se ela estiver muito rígida, ela vai transmitir essa vibração para os elementos de sustentação. E um caso bem do dia a dia, assim, corriqueiro, que a gente vê em aplicações residenciais. Um apartamento onde tu tem 2 peças, muitas vezes tu não utiliza um equipamento adequado com uma unidade externa só, um determinado tipo de sistema, e eu coloco 2 unidades externas, uma do lado da outra, suporte com suporte, ou uma distância muito pequena. Quais são os riscos disso, que nem a gente vinha falando, na sustentação do suporte, sem uma distância adequada? Voltamos às boas práticas de engenharia, né? Quase todo fabricante, muito poucos, não tem manuais técnicos de instalação. E esses manuais não só colocam as distâncias que têm que ser cumpridas entre condensadoras, como distâncias de instalação de evaporadores. A suportação também é recomendada. Eu não sei te dizer para vocês, eu acho que como é uma norma da BNT, logo isso vai virar um selo de qualidade sobre esse tipo de equipamento. Se já não existe, a gente tem que dar uma olhada nisso, avançar nisso. Mas é fundamental, porque a gente chega a ver algumas instalações, assim, 2 condensadoras no mesmo suporte. Quer dizer, duplicando a carga do suporte que não foi feito para isso. E muitas vezes a gente acompanha, né, visivelmente, de um suporte utilizado da forma incorreta. O cara coloca um suporte de uma determinada espera e ele utiliza um perfilado de uma dimensão menor ainda para poder fazer sustentação, para poder casar ali, enfim, as conexões da unidade externa. Então, isso, novamente, a gente traz à mesa, né, o risco dessa má instalação. Agora, mudando um pouquinho para unidade interna. O mais usual hoje, o mais corriqueiro, como a gente falou, que está exposto ao tempo, ao tufão, aos temporais, é a unidade externa. Mas também a gente nota, principalmente nos apartamentos mais modernos agora, paredes de drywall. A unidade interna ela também precisa ser fixada. E ela vai ali uma chapa de sustentação. Só que geralmente a parede, drywall, gesso, o que é importante considerar nesse suporte, nessa fixação? Porque às vezes pode cair em cima de uma cama, de uma criança, ou até mesmo dos próprios pais, enfim. Não, pode ser. O que se vê com a construção leve, a construção seca, que está muito em moda de uns anos para cá, é exatamente isso, um cuidado especial com as fixações de cargas. Então, já existe materiais, ferramentas, buchas, parafusos para esse tipo de construção seca, que nem sempre são seguidos pelos instaladores, né? A gente tem que cuidar muito isso na hora de que está se fazendo a instalação, para saber a parede que nós temos e que tipo de material está sendo usado. Por exemplo, essa mesma norma que eu citei para vocês aí, a 16665, ela fala sobre paredes de drywall e como devem ser fixados. E que cuidados tem que se ter na hora do teste, um teste de carga depois da montagem do equipamento lá na parede. E principalmente então, a bucha que eu utilizo para fixar a unidade externa não é a mesma bucha que eu uso para fixar a interna. Então, isso também tem que ser considerado. Sim, exatamente. Isso é a velha e boa engenharia. Para cada situação existe um elemento, uma ferramenta e um componente, um elemento de máquina específico para essa função. Voltando agora um pouco na região litorânea, né? Seria o caso, assim, de dizer assim, botamos um suporte na região litorânea de aço inoxidável e os parafusos de aço carbono, né? Então... E referente assim, que nem, novamente eu trago a questão principalmente da região litorânea, né? Que a gente está acostumado a ver, andar na praia, ver as unidades externas ali corroídas e quase caindo, né? O indicado, então, é o suporte de inox, com os componentes de inox. Ressalto que os componentes, quando eu digo, são arruelas, fica principalmente a parte porcas, na fixação da unidade, para todos os componentes. Digamos que enfim, o cliente ele quer economizar e quer fazer um tratamento. Vou pintar o suporte para dar uma proteção. Vou pintar em cima do suporte normal, porque é mais barato, para dar uma proteção. O que isso poderia implicar? No que
realmente é eficaz, não é? Acredito que não seja, né? Porque a gente volta a falar da questão da engenharia, para cada caso uma solução específica. Mas no que isso acarreta? Isso é recomendado? Funciona, não funciona? Quando a gente fala em corrosão, o ataque de maresia, a corrosão no litoral, a gente esquece, tem que entender duas coisas. Uma é uma decomposição eletroquímica e outra um ataque mecânico, por jateamento. Porque o vento da beira da praia levanta particulado, a areia, e ataca esse suporte. Então, tu tem dois componentes. Então, a pintura te protege contra a maresia, mas não contra esse ataque mecânico do vento. Diariamente, hora a hora, jogando o particulado contra o suporte, que vai rompendo a película protetora, a tinta. Então, o suporte tem que ser, essa manutenção tem que ser anual. E tem que ser revisada, né? Principalmente casas certeza. da praia, Com geralmente... certeza. Prédios, exatamente. A gente vê muito no prédio, aquele prédio de 10 andares, 15 andares, com mini splits pendurados, perigosíssimos, assim, porque não existe nenhum critério de montagem. O nosso litoral é muito agressivo. A gente até brinca que até a madeira enferruja na beira da praia. São os cuidados que a gente deve ter, principalmente na questão quando vai adquirir, além do split, né, toda a parte que envolve a instalação, né. Semana passada aqui nós falamos muito na qualidade de um acidente que ocorreu no Rio de Janeiro por conta de descasos e que não foi levado a total importância, principalmente no que diz respeito a ar-condicionado, né. Então, eu penso também que até na questão da escolha da arruela, a importância de um profissional capacitado, né, e atualizado das normas vigentes, né, responsabilidade sobre esse equipamento. E geralmente esses componentes são de fácil acesso, o cliente ele consegue, por exemplo, na ferragem comprar a arruela, parafuso de inox, isso é comum? Quando fica o valor dentro da própria instalação, né, o instalador ele vai procurar sempre o de menor custo, né? Então essa fiscalização realmente, se não for feita por um profissional capacitado, não vai acontecer. Ele vai botar uma barata. Principalmente informado perante as normas, os riscos que ocorrem e também preocupado, né? Tu tá instalando um ar-condicionado na casa de uma pessoa que pode, de repente, se for mal instalado, pode desabar por má fixação, ou pode corroer, ou cair em cima de uma pessoa, ou cair um temporal. Realmente eu me lembro desse caso do tufão, eu me lembro de alguns equipamentos que ficaram pendurados, equipamentos de alto valor agregado e de um peso enorme, pendurados por conta dessa má fixação, né? Principalmente quando a gente fala em prédios, né? Principalmente residenciais ali, isso se envolve dar um tufão, um temporal aí, começa a desabar split e não para mais. É verdade. Não, vamos muito longe. Ano passado houve um evento desse climático em Porto Alegre que o telhado de uma escola ali na Independência foi todo jogado no meio da avenida. Então isso não é uma coisa estranha no nosso meio. E até pode parecer engraçado a citação da Cris sobre as porcas, escolher as porcas, por exemplo, como disse o Ricardo, como são elementos de fixação, onde vai ter equipamentos que vibram, que vão estar trabalhando, vamos dizer assim, tu tem que usar porcas que não desaparafusem sua vibração, porcas de pressão, porcas de castelo, alguma coisa que elas fixem e não soltem. Então parece que as porcas são uma só. Não são. Existem porcas também para cada situação, para cada caso. E é aquela velha preocupação que nem a gente estava comentando, né? Não basta somente o equipamento ser adequado, as portas, o suporte, mas a parede tem que estar em condições também. Tem que ser todo um conjunto. Todo um conjunto. Eu coloco numa determinada estrutura, todo o suporte, todo o aparelho, é tudo dentro das normas, só que a parede não comporta. Então deve ser alertado também, né, para o cliente, acredito,
de um reforço, principalmente quando, que nem eu falei, né? É muito comum tu ver vários aparelhos um do lado do outro, ou 3 suportes e 2 aparelhos com um perfilado ali fazendo um micro suporte ali, né? Uma coisa meio estranha, principalmente visando essa questão da economia, né? A gente, que nem comentou, dependendo se o instalador ele é mal informado, não tem uma orientação correta, ele vai acabar optando sempre pelo mais barato e isso pode estar colocando a vida de alguém em risco. Senhores, eu queria deixar a mesa aberta caso queiram, engenheiro Albert, engenheiro Anderson, colocar mais alguma questão. Acredito que foi bem esclarecido, principalmente para o pessoal que vai escutar, que tem alguma dúvida técnica. Eu quero deixar o e-mail da Asbrav, assessoria@asbrav.org.br. Caso tenha alguma dúvida, peço também que se inscrevam no nosso canal, que coloquem as dúvidas ali embaixo nos comentários. E agradeço novamente a participação de vocês e até a próxima. Então essa foi mais uma edição do Asbravcast, o podcast da revista Asbrav, que teve oferecimento de Aeres Qualidade do Ar, Johnson Controls Hitachi, Mercato e Senai. Ajude esse podcast a chegar mais longe. Curta, compartilhe nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais e acompanhe a Asbrav nas nossas mídias e até o próximo episódio.